Queridos e amados irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por mais essa manhã que nós temos o privilégio de cultuá-lo, de orar, que no interior da sua casa ou em qualquer outro ambiente que você esteja, seu coração possa se encher de gratidão, seu coração possa estar voltado para o Senhor nesse momento. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te adoramos nessa manhã tão maravilhosa, ó Deus, ensolarada. Obrigado porque hoje nós podemos despertar, acordar, levantar, estar, ó Deus, atento agora nesse momento de culto. Obrigado, ó Pai, que o nosso louvor e a nossa adoração possa alcançar, ó Deus, o Senhor e que o Senhor possa se agradar. Ó Pai, nos abençoe, a cada um que está acompanhando, cada um, ó Deus, que está de frente ao seu aparelho, em conexão com o Senhor, ó Deus, abençoe nessa manhã, ó Pai. Seja uma manhã vitoriosa, não no sentido de conquistas materiais, mas uma manhã vitoriosa, porque nós vamos ouvir o Senhor irá nos instruir, nós vamos ter o privilégio de te adorar. Obrigado, Deus. Nós louvamos o Senhor em nome de Jesus. Querido, se você tem a sua Bíblia, Salmo de número 121. Salmo de número 121, um salmo extremamente conhecido nosso, que traz uma mensagem tão confortadora para as nossas vidas. E eu gostaria de ler nessa manhã, Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Aqui é um texto que mostra o cuidado de Deus com o seu povo. E esse texto mostra, sobretudo, queridos, a misericórdia de Deus, mostra a aliança que Ele tem conosco, onde um dia Ele prometeu a Ele mesmo que cuidaria de nós, que nos ampararia, e Ele tem feito isso todos os dias. O fato de enfrentarmos dificuldades, lutas, não significa que Deus não está cuidando de nós, porque Ele cuida de nós através das lutas e das dificuldades. Se você está enfrentando lutas, dificuldades, Deus está cuidando de você. O texto diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o texto diz, meu socorro vem do Senhor. E que Senhor é esse? O que fez os céus e a terra. Aquele que é Criador, aquele que tem um domínio sobre tudo e sobre todos. E que um dia decidiu, por vontade própria e por graça, zelar de nós. E Ele tem zelado. Você tem experimentado o cuidado e o zelo de Deus? Você tem visto a presença de Deus? Você tem visto a ação de Deus? E o texto diz que Ele cuida de nós a todo tempo, em todos os segmentos e de forma muito atenta. O verso 4 diz, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A ideia é, ele nem cochila e nem dorme profundamente, ele está alerta todo o tempo. E diz que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, ou seja, Ele cuida de nós de dia e Ele cuida de nós à noite, desde agora e para sempre. Deus tem cuidado de nós, e estarmos aqui nessa manhã para aprendermos dEle, é sinal do cuidado dEle. Vamos orar mais uma vez, e depois nós vamos cantar cânticos espirituais, a fim de engrandecer esse Deus que tem cuidado de nós. Bondoso Pai, como é bom olhar a Tua palavra, e ver, ó Deus, que o Senhor nos prometeu cuidar de nós. Obrigado, ó Pai. Como nós precisamos do cuidado do Senhor. Nada nesse mundo pode prover zelo e cuidado, mas o Senhor pode. O Senhor tem feito isso todos os dias. Às vezes não compreendemos como o Senhor cuida de nós, mas o Senhor tem cuidado. E é melhor não compreendermos como o Senhor cuida, mas saber que o Senhor cuida. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado nessa manhã. Continue nos abençoando. E agora, Deus, onde vamos Te adorar?
que o nosso coração se volte para o Senhor em adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem. Hoje estou aqui acompanhada do Felipe, vai nos ajudar hoje com os cânticos também. E o primeiro cântico que nós vamos cantar é destinado às crianças, mas os adultos também podem cantar, tá bom? Ele diz que a cada momento, a cada segundo, eu sinto a presença do Senhor. Isso, vamos cantar? Sentimos a presença do Senhor, né? Aleluia! Veio ao mundo o Filho de...
Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos orar com Felipe. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, você abençoe esse culto que nós estamos tendo. Minha mãe tocando, eu cantando, meu pai pregando a sua palavra.
você dê uma palavra para meu pai, para minha mãe. Você abençoe a minha live e outras lives. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba o nosso louvor, Senhor. Amém. Obrigada, Deus. Irmãos, o texto da nossa meditação se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 66. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 66. Eu estarei lendo do verso 66 até o verso 72. A palavra diz: estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar? Oh Deus, como é bom ler a palavra do Senhor, porque nós sabemos que ela nos nutre, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz consolo, ela traz desafios, ela traz, ó Deus, para nós um abrir de mente. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. E agora nós estamos diante dela. Ó Pai, fale conosco. Nós somos tão pequenos, ó Deus, tão incapazes, mas que a tua palavra nesta manhã possa inundar as nossas almas. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o fracasso é uma experiência que todos nós passamos. Fracassar é algo que faz parte dessa nossa caminhada aqui. E muitas vezes nós colhemos fracassos nas mais diversas áreas ou segmentos da nossa vida. Muitas vezes nós fracassamos no nosso casamento, nós fracassamos na nossa profissão, nós fracassamos como pais, nós fracassamos nas mais variadas tomadas de decisões que nós tomamos durante a nossa vida. E a experiência do fracasso, meus queridos, ela é amarga, ela é terrível. Conviver com o fracasso é uma angústia. Nada pior do que ter aquilo que planejamos, ter aquilo que almejamos, ir por água abaixo, não ir a cabo, acabar no meio do caminho. Nada pior do que planejar e aquilo não seguir o que gostaríamos. Mas às vezes essa é a experiência, e isso nos tortura, e às vezes o fracasso nos aprisiona. Contudo, querido, o fracasso pode e tem as suas lições. Fracasso nunca é sempre fracasso. Primeiro, porque nada está fora da soberania de Deus, inclusive os nossos fracassos. E Deus, irmãos, pode nos ensinar lições preciosas através dessa terrível experiência que é o fracasso. Deus pode nos ensinar muito. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um texto que pontua talvez um dos maiores fracassos da narrativa bíblica: a negação de Pedro frente a Jesus. Um pouco antes aqui do nosso texto, irmão, se você voltar a sua Bíblia a partir do verso 27, aqui você vai ver Jesus
chamando os seus discípulos e falando para eles, né, que ele iria se entregar, que ele iria então ser morto, cumprir aquilo pela qual ele veio, e que muitos se escandalizariam, muitos os abandonariam nesse momento. E Pedro, muito afoito, no verso 29 diz que ele jamais abandonaria a Jesus. Veja o que ele diz no verso 29: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mas Jesus vai reiterar no versículo 30: Pedro, você vai sim me enganar, me negar. Veja o que diz aí, irmãos, o versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo: Pedro, você vai me negar. E aí Pedro, em cima dessa palavra de Jesus, reitera com mais veemência que ele jamais iria negar Jesus. Veja o verso 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Depois disso eles foram por Getsêmani, e ali Jesus é preso. Veio aquela turba junto com Judas, Jesus é preso. Pedro até esboça cumprir a sua promessa, saca da sua espada, fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas quando as coisas começam a acontecer, Pedro, juntamente com os demais, fogem e abandona Jesus e começa a seguir Jesus de longe. E o verso 53 em diante mostra Jesus na casa do sumo sacerdote, sendo maltratado, sendo espancado. E Pedro se achega ali no pátio, distante. E é interessante que alguém chega para Pedro, uma das criadas do sumo sacerdote, identifica Pedro e diz: você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro, agora totalmente diferente daquilo que havia prometido, nega essa afirmativa. Veja o que ele diz no verso 68. Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Pedro então vai para o alpendre, e novamente a criada o vê ali e diz para os outros: esse aqui também é dos discípulos. E Jesus novamente nega com mais veemência. Veja o versículo 70 e também o versículo 71. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E aí diz, irmãos, o verso 72: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meus amados, o choro de Pedro aqui é o choro do fracasso. O choro de Pedro aqui é a consciência de que ele fracassou naquilo que ele havia prometido um pouco antes. Quando Jesus diz: Pedro, você vai me negar por 3 vezes, ele diz: Senhor, contigo vou até a morte. Se esses aqui demais discípulos te abandonar, eu jamais te abandonarei. E ele se posiciona de uma forma tão veemente. E agora Pedro tem a consciência do fracasso daquilo que havia prometido, e diz que ele desatou a chorar. Se não me falha a memória, o livro de Lucas diz que ele chora amargamente. Pedro está experimentando aqui, meus queridos, o fracasso. A experiência de Pedro aqui é o fracasso. Mas esse fracasso na vida de Pedro, irmãos, trouxe-lhe muitas lições. Posso dizer que transformou a vida de Pedro, porque é um divisor de águas na vida do apóstolo. Posterior a esse episódio, você vai ver um Pedro extremamente ativo, cheio de fé, porque houve lições preciosas na vida desse homem. Meus irmãos, também isso se aplica a nós. Fracasso não é só fracasso. Fracasso não é só dor. Fracasso não é só frustração, decepção. Fracasso tem suas lições. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor da história. Porque Deus conduz a história. Porque Deus é aquele que mantém a história e tem os seus propósitos. E o fracasso está dentro dos propósitos de Deus.
Os nossos fracassos, irmãos, estão dentro do planejamento de Deus. Por isso, essa manhã eu queria meditar com vocês sobre as lições que aprendemos com o fracasso. Eu queria propor esse tema para a gente pensar aqui hoje. As lições que aprendemos com o fracasso. E eu queria destacar aqui 3 lições. A primeira lição do fracasso, meus queridos, é nos mostrar que o controle da vida está fora do nosso domínio. Primeira lição do fracasso é nos mostrar que o controle da vida está fora do nosso domínio. Queridos, o fracasso mostra que não temos domínio completo e total da vida. Ainda que buscamos isso, ainda que em alguns momentos nós, de certa forma, controlamos as nossas decisões, controlamos as circunstâncias, mas de forma final, de forma cabal, eu e você, nós não temos o controle da vida, nós não temos o controle das circunstâncias. Essa é uma verdade, essa é algo que está patente, e isso gera em nós, irmãos, crises. Quando a gente olha ao nosso redor e percebemos que nós não temos controle da vida, controle da circunstância, isso gera em nós, muitas vezes, crises. Gera em nós uma crise terrível. Queridos, Pedro experimentou essa lição. O verso 31, Pedro faz aqui uma afirmação. Ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos: não te negarei. E de repente, irmãos, verso 68 e verso 71, nós vemos Pedro negligenciando essa promessa. Não conheço, nem compreendo o que dizes. Não conheço esse homem de quem falas. Pedro fracassou na promessa. Pedro não conseguiu levar adiante aquilo que havia prometido. Por que isso aconteceu, irmãos? Por que isso aconteceu? Porque Pedro achou que tinha controle da circunstância. A circunstância de si mesmo. Pedro achou que tinha controle dos seus próprios impulsos. Pedro achou que ele poderia realmente cumprir o que havia prometido, uma vez que ele achava que o controle estava nas suas mãos. Bastava ele querer, bastava ele dizer. E aqui amargamente, de forma frustrante, ele entendeu que não tem controle da vida. Ele entendeu que não tem controle das circunstâncias. E o choro dele, irmãos, quando diz no verso 72, caindo em si, desatou a chorar, foi justamente essa consciência de que ele não tinha controle das circunstâncias, que ele não tinha controle da vida. Irmãos, amados, a nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, nós não temos controle total sobre elas. E nós temos que ter consciência disso. Nós não temos controle, irmão, sobre o que vai acontecer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Né? Nós não temos. Pedro entendeu isso. Mas vemos com muita clareza que Pedro entendeu isso posteriormente a esse episódio, na vida do ministério de Pedro. Se você olhar naquele episódio onde ele cura aquele coxo, quando ele está subindo ao templo, Atos capítulo 3, você vai perceber que Pedro agora não está cheio de si, achando que tem controle de tudo. Quando aquele homem chega e pede uma moeda ou pede algo, e Pedro diz: olha, eu não tenho nada para lhe dar, mas o que eu tenho aqui, a única coisa que eu tenho eu te dou. E ele diz: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você percebe ele olhando agora não para si. Você percebe que ele olha a circunstância daquele homem deficiente e não vê nele a capacidade de curar, mas vê em Jesus a capacidade de curar. Porque ele entendeu que ele não tem controle sobre aquele homem, que não bastava apenas ele querer algo, mas ele sabia que em Jesus, pela graça de Jesus, aquele homem poderia ser mudado, e ele faz isso. Ele entende que ele não tem controle sobre aquele homem, mas ele entende que Jesus tem, e ele diz: em nome de Jesus Cristo, levanta
e anda. Meus amados, assim, a nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, por mais que nós temos certo controle, nós não temos definitivamente o controle. E eu preciso ter isso no meu coração. E o fracasso nos ensina isso muito bem. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso fracasso está relacionado a acharmos que eu tenho o controle de tudo, que basta eu fazer todo o meu planejamento, basta eu colocar tudo no papel e que tudo vai acontecer por causa da minha poupança, por causa da minha influência, por causa da minha sabedoria, por causa de tudo aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho tudo isso, vai acontecer o que eu estou planejando. Não vai, querido, se Deus não quiser. E o fracasso vai nos mostrar que eu não tenho controle da vida. E como é bom saber, irmãos, que eu não tenho controle da vida, porque quando eu tenho essa consciência, eu sei que alguém tem o controle. E esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Irmãos, essa pandemia veio para nos mostrar de forma clara que nós não temos o controle da vida. Nós temos uma ciência extremamente ampla nos seus conhecimentos, profunda. Quando nós vemos as universidades espalhadas mundo afora, quanta tecnologia, quanta profundidade, quanto conhecimento, mas isso não foi capaz de parar essa pandemia. E até hoje, irmãos, nós não temos controle sobre ela, porque nós não temos controle sobre as circunstâncias da vida, e o fracasso vai nos mostrar isso. O fracasso vai nos apontar isso. Portanto, querido, muitas vezes Deus está permitindo fracassos e mais fracassos na sua vida para te ensinar que você não tem o controle da vida, que você é limitado, mas que Ele não é. Nós temos essa lição aqui. O fracasso nos ensina que nós não temos controle da vida em nossas mãos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, com o fracasso. A segunda lição do fracasso, irmãos, que nós aprendemos aqui, é nos conceder a oportunidade de começar ou recomeçar. Nos conceder a oportunidade de começar ou recomeçar. Essa é a segunda lição do fracasso. Muitas pessoas, irmãos, encaram o fracasso como o fim último das suas vidas. Quantas pessoas, irmãos, porque tentaram um empreendimento, tentaram algo, e isso não deu certo e elas pararam na vida. Quantas pessoas, irmãos, que adentraram alguma circunstância, planejando, e de repente isso não deu em nada, fracassou, e ela se perdeu nesse emaranhado de fracasso, e lá está até hoje. Nós vemos isso na vida sentimental, pessoas que frustraram com relacionamentos. Nós vemos isso na vida profissional, pessoas que se frustraram na sua vida relacional, vida espiritual, e as pessoas se perderam e lá estão. Contudo, irmãos, o fracasso é uma oportunidade de Deus nos dar o recomeço ou o começo. Por isso que eu disse no começo, fracasso nem sempre é só fracasso. O fracasso pode ser o fim de algo, mas o começo de outra situação, de outras circunstâncias. Irmãos, quando eu vejo aqui, Pedro fracassou profundamente. E a expressão do verso 72, irmãos, diz claramente isso. E caindo em si, desatou a chorar. Aquele homem enxerga aquilo que havia prometido para Jesus. Jesus, eu vou contigo até a morte. Não tem circunstância que vai me impedir de caminhar com o Senhor. Nem a morte me tira de perto do Senhor. E de repente, irmãos, esse homem está presenciando aquilo tudo ir por água abaixo, onde ele não conseguiu, onde as pessoas, a criada chegou para ele e ele não conseguiu dizer sim, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um dos dele. Não, ele diz, não o conheço. Aquele homem fracassou profundamente naquilo que ele pretendia, mas aquilo não foi o fim de Pedro. Pedro não acabou ali, a carreira ministerial de Pedro não acabou ali. Deus deu àquele homem um novo recomeço, e digo a você, um recomeço triunfante. Pedro foi conhecido como um dos maiores apóstolos, onde o apóstolo Paulo, ao olhar para Pedro e Tiago, diz assim, esses homens são colunas da igreja. Pedro experimentou um recomeço na sua vida posterior ao fracasso.
o fracasso não foi só fracasso. Você vai ver isso com muita veemência em João capítulo 21, verso 15 ao verso 17, é aquele onde Jesus já está ressurreto e aparece para Pedro, chama Pedro à parte ali na praia, e faz aquela pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus fez essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. E por 3 vezes Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro ali? Pedro, apesar de você ter fracassado comigo, você vai ser o pastor das minhas ovelhas, você vai ser o pastor da minha igreja, você vai dirigir esse colégio apostólico, você vai liderar a igreja. Pedro foi reconduzido ao ministério pastoral, apostólico, de um ministro de Jesus, porque o fracasso não foi só fracasso, o fracasso foi a oportunidade de um recomeço na vida daquele homem. E a pergunta que eu faço, irmãos, é: será que se Pedro não tivesse passado por essa experiência tão amarga do fracasso, essa experiência tão pontual, tão destruidora, tão aniquiladora, será que se ele não tivesse passado por isso, ele se tornaria quem ele se tornou? Querido, certamente que não. Aquele fracasso foi um ponto crucial para que ele se tornasse quem ele se tornou. Foi um recomeço, ou um começo para a vida dele ali. Amados irmãos, é certo que o fracasso, ele tem um gosto amargo. Ele nos inunda de frustração, de desânimo. Ele nos faz nos sentir inútil. O principal sentimento quando nós fracassamos é de que eu sou incapaz. O principal sentimento que vem quando nós fracassamos é: eu não consigo, então eu tenho que ficar por aqui, eu sou limitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Porém, não fique nesse ponto, ainda que ele faça parte. Quando nós nos frustramos, quando nós fracassamos em alguma área, realmente o que vai inundar de imediato é esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de incapacidade. Mas não fique só nele, porque o fracasso pode ser Deus te levando para um outro caminho, para uma outra realidade, para um recomeço, para um refazer, por mudança. Então, essa crise mundial tem levado muita gente ao fracasso, mas tais pessoas que têm experimentado o fracasso têm tido novas oportunidades, olhar para um outro caminho, para uma outra porta. Nós, por exemplo, quanto Igreja Presbiteriana Central de Goianésia, estamos investindo muito profundamente nas mídias sociais, porque através dessa incapacidade de estarmos congregando, nós encontramos essa ferramenta tão utilizada e tão importante. Você está aí participando dessa escola dominical porque nós entendemos que é uma ferramenta e nós só nos despertamos de forma mais profunda depois podemos considerar esse fracasso em termos que reunir. Nós não podemos nos reunir, foi nos tirado isso. E nós agora estamos usando as mídias, um novo caminho. Não que isso vá substituir de forma nenhuma os cultos, mas é uma ferramenta para quem está longe, para poder participar, uma ferramenta de evangelização. Irmãos, quantas pessoas Deus tem abençoado com uma nova oportunidade nesse momento. Irmãos, tem acontecido muitos fracassos dentro dos lares, muitos casamentos sendo dilacerados, muitos relacionamentos pais e filhos sendo dilapidado, consumido. E o que significa tudo isso? É para nós abandonarmos os nossos cônjuges? É para nós abandonarmos as esposas, os esposos, porque nós estamos em crise? Não, é para nós repensarmos o nosso relacionamento. Se você tem sido fracassado no seu casamento está indo por água abaixo, não há alegria, não há motivação, não há vontade de estar em casa com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, não é para você fazer como o mundo faz, não deu certo, separe, não, é Deus chamando você para você ter
um pensar novo no seu relacionamento, para você rever o que está errado e começar ou recomeçar. Não é para você deserdar os seus filhos porque você tem crise com eles. Não é para você abandonar o seu filho, mas para você repensar. Talvez tenha acontecido muitos fracassos para você repensar. Muitos estão, irmãos, enfrentando fracassos espirituais, têm caído de forma veemente com o pecado tem te derrubado, o pecado tem te massacrado, o pecado tem te escravizado. Não é para você dizer assim, eu não consigo mesmo, eu vou continuar aqui. Não, é para você retomar uma nova postura diante de Deus. Lembra de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra, pois, onde caíste. E aí diz o texto, arrepende-te e volta às práticas das boas obras, de caminhar com Deus. Talvez o fracasso espiritual que você tem experimentado é Deus te conduzindo para uma vida mais responsável, mais compromissada com o Senhor. Jesus não descartou Pedro, meus queridos, mas deu a ele uma oportunidade. Fracasso serve para nós revermos a vida, repensar, reinventar, mudar, retomar. Como você tem lidado com o fracasso? Não fique só na autocondenação. Não fique só, irmãos, na culpa permanente. Mas enxergue isso como uma oportunidade de você retomar, refazer. Talvez você esteja no meio de um grande fracasso, familiar, negócio, profissional, espiritual. Será que não é Deus te chamando para um compromisso mais sério, para um caminho diferente, para uma outra porta? Pode ser isso, porque o fracasso, ele é para nos dar uma oportunidade, para retomar, para refazer. Fracasso é uma oportunidade de começar e recomeçar. Mas eu quero trazer aqui, queridos, uma terceira lição do fracasso, que é nos conduzir a confiar em Deus. Nos conduzir a confiar em Deus. Como eu havia dito antes, o fracasso mostra que nós não temos o controle da vida. O fracasso mostra que nem tudo está nas minhas mãos. E que se assim o é, eu preciso então confiar em Deus. O fracasso vai nos mostrar. O fracasso são setas dizendo assim, não confie em você, confie em Deus. Ele nos dá essa dinâmica. Ele nos ensina isso. Pedro, irmãos, experimentou isso. O verso 31 é as palavras de Pedro dizendo, vou contigo até a morte. O verso 72 é o contrário disso. Ele dizendo, eu não consegui. Eu não consegui. Mas aquilo trouxe para Pedro o quê? Se eu não posso, se eu não consigo, eu preciso então buscar quem pode me fazer conseguir. E aí ele busca confiar em Deus. Eu quero retomar aqui o exemplo de Pedro em Atos 3, quando ele cura aquele coxo. As palavras de Pedro em nome de Jesus Cristo. Talvez se Pedro não tivesse tido essa experiência, talvez ele diria assim, pelo meu poder, pela minha fé, que você levante e ande. Mas ele teve a experiência de que isso não deu certo, de que não havia nele nenhum poder, porque ele achava que ele poderia resistir e caminhar com Jesus, e ele percebeu que não estava nele essa capacidade de dizer, eu sou um deles, me leve junto, vou morrer com Jesus, me leve para a cruz com ele. Ele percebeu que não estava nele essa capacidade. Ele então olha para Jesus, e aqui na cura do coxo é Pedro dizendo, não é mais eu, mas é em nome de Jesus Cristo, anda. E aquele homem levanta e anda, porque Pedro confiou em Deus. Queridos, Pedro entendeu ali, e muitos dos nossos fracassos é Deus dizendo para nós isso. É Deus querendo que a gente entenda isso.
Muitos dos nossos fracassos é Deus tirando os nossos olhos de nós mesmos, de tudo aquilo que nós temos, da nossa altivez, da nossa arrogância, e dizendo: sou eu. Quem tem controle da história sou eu. Quem tem poder sobre tudo sou eu. E dizendo: confie em mim, entregue tudo a mim. Às vezes, irmãos, nós estamos indo para os nossos negócios, nós estamos formando as nossas famílias, nós estamos intentando os intentos que nós queremos nas mais diversas áreas da nossa vida, baseado em nós, nas prerrogativas que tenho, nos atributos que me foi dado. E eu acho que pela minha inteligência, pela minha capacidade de lidar com gente, pela minha capacidade de administrar certos segmentos, as coisas vão prosseguir. E às vezes Deus vem, e mesmo você tendo totais condições, entre aspas, Deus diz: não é por aí, mas é por mim. E o fracasso é especialista em nos deixar claro isso. Pedro jamais foi visto como alguém que está voltando para si depois daquela experiência. Você não vai ver nas cartas de Pedro, em Atos dos Apóstolos, Pedro dizendo: sou eu. Não, você vai ver um homem de fé em Deus, confiante, temente, que olha para Jesus. O discurso de Pedro, irmãos, no início do livro de Atos, um homem com todo aquele discurso baseado tão somente no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Ele não traz para si absolutamente nada, mas ele diz para Deus tudo. Um episódio que mostra uma fé bem fervorosa de Pedro foi quando eles são surrados e são também proibidos, rechaçados de pregar. Atos capítulo 5. Veja o que diz Atos 5, 40 a 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Olha só, irmãos, uma fé extremamente aguda. Não neles, mas em Jesus. Muitos dos nossos fracassos, irmãos, estão relacionados justamente à nossa arrogância. Mas eles também servem para dizer que Deus é o Senhor e que é Ele que nós devemos buscar. Irmãos, às vezes para a gente compreender e viver o que diz Provérbios 3, 5, é preciso fracasso. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Muitas vezes para a gente compreender esse princípio bíblico, a gente precisa passar pelo fracasso, onde o fracasso vai mostrar para nós que o nosso eu não é nada, que nós somos pó, que nós somos palha. Você não é capaz de manter o seu casamento, você não é capaz de manter uma harmonia e uma educação para o seu filho, você não é capaz de lutar contra o pecado, você não é capaz de ser um crente que seja exemplo, você não é capaz de ser achado diante de Deus com uma fé aguçada fora de Deus. Tudo isso é por causa dele. E quando nós não entendemos isso, o fracasso bate à nossa porta. E talvez, meu querido irmão, você que está me ouvindo, o fracasso está batendo à sua porta, ou às vezes já está dentro da sua casa, sentado no seu sofá, porque você tem achado que é você. E Deus chama você hoje dizendo: não é você. O fracasso nos conduz, irmãos, à fé em Deus. Amém por isso. Amém por isso. Nos faz olhar para o todo poderoso. Queridos, essas são algumas lições do fracasso. Nos mostra que o controle da vida está fora do nosso domínio. Nos mostra também que o fracasso nos dá uma oportunidade de começar e recomeçar. E por fim, como nós vimos aqui, o fracasso nos ensina a depositar em Deus a nossa confiança. Algumas rápidas aplicações para as nossas vidas aqui, nessa manhã. Fracasso não é acaso. Queria que você entendesse que o fracasso não está fora
do controle de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Não estão. Então, se o fracasso, irmãos, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus, você precisa encará-lo dessa forma. Então, você precisa encarar o fracasso, ainda que ele seja amargo, que ele seja dolorido, mas encare como algo que Deus está fazendo na sua vida, para te trazer algo melhor, para te conduzir por algo melhor, ou para tratar alguma área na sua vida que precisa ser tratada. Não se prenda aos prejuízos, ao constrangimento, à decepção, mas enxergue mais além. Volto a dizer para você, fracasso nunca é só fracasso. Tem algo mais que Deus quer nos mostrar. E o fracasso pode estar hoje, irmão, sendo a ferramenta que Deus está usando para cuidar de você, para te fazer melhor, nas áreas que são necessárias. Talvez você está fracassando dia após dia. É Deus mostrando para você que você precisa mudar, que você precisa tomar uma postura diferente. Não permita que o fracasso seja só fracasso. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus seja para nós essa luz, ainda que por meio do fracasso. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo tratar do Senhor nessa manhã, com as nossas vidas. Obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Que muitos, ó Deus, que nos acompanharam, possa ter entendido o teu recado. E possa, ó Deus, ter uma vida mudada, ainda que seja pelos caminhos, pelas veredas, pelos viés do fracasso. Obrigado, Senhor. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje é dia do jovem presbiteriano. Então você jovem presbiteriano que me ouve aqui, eu quero parabenizá-lo pelo seu dia e quero desafiar você, que você seja um jovem íntegro, um jovem referência nesse mundo sem referência. Que Deus abençoe você muito, jovem presbiteriano. E eu me enquadro, porque eu sou um jovem de 41 anos. Então ainda sou jovem, me considero um jovem presbiteriano. Deus abençoe e até mais tarde em nome de Jesus.